Estamos no ar mais uma vez, nova semana, Código Aberto chegando para você. Nós estamos no 8º encontro, é a nossa 8ª lição dessa temporada falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. A gente tem tido vários encontros, reflexões importantes e preciosas. A gente já aprendeu algumas coisas bem fundamentais a respeito da teologia de Paulo. Paulo é alguém que, certa vez um autor disse que se os evangelhos contam a história de Cristo, Paulo é aquele que explica o Cristo. De alguma maneira, ele explica como é que Cristo funciona, a obra de Cristo que está contada nos evangelhos, ela ganha vida e ela ganha significado. Não é a intenção de Paulo sistematizar necessariamente aquilo que Cristo faz, mas ele apresenta para a gente de uma maneira nova a obra de Cristo. E a gente espera que você esteja tendo encontros com essa obra poderosa de Cristo na sua vida, também através do Código Aberto. Nós estamos aqui com os nossos convidados mais uma vez, na nossa 8ª semana. Como é que você está, Rocio? Ótima, mais uma semana aprendendo demais. Ótima, está ótima. Que bom. Bom ter você aqui de novo, viu, Rocio? Obrigada. Rony, tudo em ordem? Tudo em ordem. Beleza? Gostando aí dos Romanos? Você falou que leu Romanos agora para a lição e teve boas isso que é coisas. interessante, né? Porque a gente vai lendo a Bíblia, só que o interessante de ter essa lição, da gente estudar um tema a cada trimestre, é que às vezes um livro que você sempre deu uma pincelada, você sabe mais ou menos o que ele diz, você nunca ficou nele um trimestre inteiro para se aprofundar no livro inteiro, né? Então, esses dias eu li o livro de Romanos mais de uma vez inteiro, fiz aqui minhas anotações, não tô jogando não, viu, gente? Eu tô só consultando minhas anotações. Mentira, Rony, você está jogando. Então, é interessante a gente ter a oportunidade, são oportunidades que a gente tem de se aprofundar em um livro, em um tema. Beleza. Maiara, tudo em paz? Tudo em paz, Thiago. Bom ter você aí também, prazer, viu, por estar com a gente. E eu olho para a Maiara, eu lembro do Contra a Cultura. Não esquece do Contra a Cultura, porque ao mesmo tempo que eu tô aqui no Código, eu também tô lá no Contra, então mais lição do que nunca, né? Uma pessoa que está em muitos lugares, e só para você que não sabe o que é o Contra a Cultura, é o podcast que é uma parceria entre o Código Aberto e Conexão Jovem. Você pode ouvir os áudios do Contra a Cultura através do aplicativo de podcast do seu smartphone, ou você pode também pode ouvir os áudios através do site novotempo.com/contracultura. Lembrando que o conteúdo que é apresentado no Contra a Cultura baseia-se na mesma temática que a gente baseia-se aqui no Código Aberto também, tá bom? Pastor Igor. E aí, eu que pergunto para você, tudo na paz? Eu tô na paz, cara. Obrigado por perguntar, muito educado da sua parte. Deus, tudo tranquilo. Bom tê-lo aqui com a gente de novo. E também é bom ter com a gente aqui também mais uma vez o Ministério Faces. Olá. Tudo bem? Tudo certo. Tudo jóia? Tudo bem. Alisson, Agatha, Adriele e Renan. Acertou. Não. Isso. Renan. Renan, acertei. Renan, é porque eu fui vindo A, eu falei, Renan não tem muito a ver com A. Alisson, Agatha, Adriele, Renan. Acho que a gente vai ter que repensar a presença do Renan. Meu nome é o Alisson, né? É o Alisson. com W. Então tá certo. Então vocês tá dois, tudo... então tá certo, é o Alisson. Bom ter vocês aqui de novo, tá bom? A Agatha participou aí do nosso último programa, pode participar, tá bom? Fiquem à vontade. Mas dá uma aliviada nas Não, a Agatha ela falou já que ela quer jogar perguntas difíceis já. Ela não veio para juntar, ela veio para espalhar. Joga a bomba e sai correndo. Tem que ter umas perguntas assim, né? Tá bom, Agatha. Né? Mas sabe que assim, a gente se sente daí à vontade também de jogar perguntas para você, tá bom? Obrigado. Com certeza. Tá bom. A gente vai, para você que está acompanhando a leitura do texto, nós já saímos agora do capítulo 6, vamos entrar no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Antes da gente fazer a leitura do texto, antes da gente pensar a respeito do tema, nós vamos orar mais uma vez. E eu vou hoje pedir para que o Renan ore para a gente. Pode ser, Renan? Pode ser, sim. Por favor, então faça a oração para a gente, pedindo a bênção de Deus para esse programa e para o estudo da Bíblia. Amém. Grande Deus, estás no céu, nós somos gratos a Ti, Senhor, por nos dar essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito possa estar em nosso meio, que possamos, assim, Senhor, aprender, entender e colocar em prática tudo que nós estamos vivenciando aqui e aprendendo sobre a Tua Palavra. Amém. Que o Senhor esteja conosco durante esse programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, nós já passamos por 6 dos capítulos. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta de 16 capítulos, então tem bastante coisa ainda pela frente, mas nós saímos do capítulo 6, onde Paulo então fala a respeito que nós estamos livres de obedecer para conquistar a salvação, mas que a graça não nos libera da obediência, pelo contrário, ela nos inspira a obedecer, né? Ela nos inspira a caminhar com Deus, a caminhar em santidade. E então a gente chega no capítulo 7 e
o que a gente tem nesse capítulo 7? E Paulo ele começa falando a respeito de casamento, a respeito de marido e mulher, o que ele saiu falando e falou, acabou de falar sobre a graça, ele terminou falando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e agora ele começa a falar de casamento. O que é esse imbróglio aí que Paulo está fazendo, ou não é um imbróglio? Não, a gente precisa entender por que ele menciona o casamento. Eu vou ler na minha versão, a minha versão é a Nova Bíblia Viva, tá? O texto de Romanos, capítulo 7, verso 1, diz assim: Meus irmãos, será que vocês que conhecem a lei ainda não compreendem que quando uma pessoa morre, a lei não tem mais nenhum poder sobre ela? Pronto, ele estava indo bem até agora, e vem agora Paulo, confunde tudo de novo, Pedro tinha razão, né? Coisas difíceis de entender, enfim, mas antes que alguém comece a pensar mal do apóstolo, ele fala, eu vou explicar o que eu estou querendo dizer antes que você pense que eu estou dizendo o que eu não estou dizendo, né? Aí no verso 2 ele vai dizer assim, deixe-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, ela fica presa pela lei do casamento ao marido enquanto ele viver. Se, contudo, ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não mais se aplicam a ela. Ela poderá, então, casar-se com outra pessoa, se assim o quiser, e isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo, porém está perfeitamente certo depois da morte do marido. O que acontece aqui? A gente sabe que pelo Antigo Testamento, o divórcio não era uma coisa assim tão fácil, não era uma coisa assim, eu cansei de viver com você, agora eu vou me divorciar e vou casar com outra pessoa. Não. No Antigo Testamento, principalmente se você for para o livro de Deuteronômio 24, lá você vai ter algumas pouquíssimas ressalvas que vão liberar uma mulher para ela se divorciar do seu marido. Nesse caso aqui, provavelmente, essa ilustração que Paulo usa era um casamento bastante difícil, aonde esse marido era um marido muito perfeccionista, que exigia muito da sua esposa. Então, a vida com esse marido não era uma vida de liberdade, era uma vida de escravidão. Por que ele faz essa analogia aqui? Porque aquele que conhece a lei, que tenta por ela se salvar, ele se esqueceu que a lei é um marido exigente, vai fazer exigências que, na condição que nós nos encontramos agora, nós não vamos conseguir corresponder. Então, ele diz que quando esse marido morre, essa mulher ela fica livre para se casar com um outro. E esse outro que ela se casa, conforme o próprio texto aí na sequência da leitura, é o Cristo. E Cristo é um marido excelente, porque ele dá tudo aquilo que a mulher precisa para ter uma boa vida e, em resposta, essa mulher obedece a ele. Então, o sentido desses 4 primeiros versos, que são bem problemáticos para muitos, é esse. Ele está fazendo essa comparação mostrando o seguinte, a lei é um marido exigente e ela vai requerer de nós o que nós não vamos conseguir dar agora na condição pecaminosa que nós estamos. Não, mas é essa vida que muitos cristãos levam dentro da igreja, por isso existe o que a gente tinha falado já antes, muitos cristãos que vivem infelizes porque não conseguem lidar com aquele marido exigente. E é literalmente como que se você estivesse sendo infiel a um Deus que ele realmente te dá um jugo leve. Quando eu virei cristã e após isso eu conheci o que realmente era graça, é totalmente diferente, literalmente você estar relacionada com outra pessoa. Uma coisa era aquele marido que te fazia sentir cada vez mais pecador e outra coisa é estar do lado daquele marido que te dá aquele fardo leve. O texto tem tensões aqui, né? Porque a gente vê, desde o capítulo 6, quando a gente dá uma olhada geral no capítulo 6 e capítulo 7, tem uma frase que ele retoma o tempo todo. Ele começa dizendo lá no começo do capítulo 6, que diremos? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum. Quer dizer, não é para continuar pecando. Aí ele vai falar no verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, ou seja, não é para continuar pecando. Aí no verso 15 de novo, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Não, de modo nenhum. Não é para continuar pecando. E mesmo no capítulo 7, lá no verso 7, que diremos, pois, a lei é pecado? Não, de modo nenhum. Então ele está falando, olha gente, a lei não é ruim e tal, mas agora é o seguinte, a gente não está debaixo da lei, a gente está livre da lei. Então, eu já expliquei para vocês que não é para pecar, que é para continuar em santidade. Isso. Mas agora que eu já expliquei isso, beleza, vocês entenderam? Então, é o seguinte, morreu, a gente não está mais debaixo da lei, não adianta. Então, a gente fica com essa discussão, então, é para seguir a lei ou não é para seguir? Paulo fala o seguinte, não é para pecar. E o que é pecado? A lei diz o que é pecado. Não é para pecar. Mas a gente não está debaixo da lei,
em vários sentidos. Inclusive no sentido de que se a gente for seguir a lei estritamente, a lei diz que quem peca morre, então a gente está morto. Então a gente está livre da lei, saiu esse peso das nossas costas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está livre para quê? Do que a gente foi liberto? De fazer o pecado. A gente foi livre daquela vida, a gente morreu para aquela vida, morreu para a lei, justamente para viver uma nova vida, uma vida onde, como a gente estava falando no programa anterior, semana passada, uma vida que vem de dentro, ela parte de dentro para fora, a gente não fica tentando cumprir somente mecanicamente ali uns preceitos de lei. O autor da lição, do nosso guia de estudos, ele vai fazer uma relação dessa ilustração com a lei cerimonial, com os rituais que eram praticados no Antigo Testamento, que tipificavam a salvação, que se concretizaria em Cristo. E nessa ilustração existe a transição para aquilo que Cristo vem fazer e para aquilo que Cristo ressignifica dessa lei. Então, alguns detalhes que a gente tem que perceber. Ele usa essa ilustração do casamento, toda ilustração ela tem as suas limitações, mas aqui algumas coisas que ficam evidentes. Antes ela era casada com um marido e agora ela vai se casar com outro marido. A relação é a mesma, é a relação de matrimônio, de intimidade, de proximidade. Antes, essa relação ela era evidenciada através do ritual do sacrifício, das purificações, da própria circuncisão. Então, aceito a Cristo, faço parte do seu povo. Eu era marcado, como nós já dissemos algumas semanas atrás, pela circuncisão. A partir desse momento, eu entro nesse relacionamento e passo a viver dentro dessas condições, onde, quando me rendo a Cristo, Cristo manifesta a sua vontade através de mim e, por consequência, eu observo os seus preceitos como resultado dessa relação. Mas, no momento em que a lei cerimonial cumpre o seu propósito e é consumado aquilo que ela representava na cruz de Cristo, toda a lei cerimonial ela acaba de certa maneira morrendo, porque o véu do santuário ele se rasga de cima embaixo, como uma representação de, olha, todo esse sistema sacrificial, ele agora não tem mais valor porque ele foi substituído por aquele que tem valor, por aquele que é pleno e completo. Então antes a minha relação que se dava, ou a relação do povo que se dava através do ritual do santuário, agora diretamente pelo sacrifício oferecido de Cristo. Então assim, eu fico desobrigado da lei que eu tinha com o primeiro relacionamento, que era através da lei cerimonial, e agora naquilo que Cristo ressignifica, eu sou submetido a essa nova relação e as implicações dessa nova relação. O que é que muda? É que agora eu não preciso mais do sangue do animal ou do ritual que o animal simbolizava, porque eu tenho o sangue que é pleno para pagar pecados de Cristo. Agora o símbolo que marca essa filiação, esse pertencimento, não é mais a circuncisão, é o batismo. Então, sem perder a problemática da carta de vista, Paulo está escrevendo para judeus que estavam lá, que tinham dificuldades de receber os gentios. A questão é, a circuncisão e esses rituais faziam parte desse primeiro relacionamento que tinha prazo de validade, vai do Sinai até a cruz. Agora, Cristo ressignifica essas coisas, então é um novo marido. Mas a relação continua sendo de casamento, dessa intimidade, dessa plena ligação. Mas agora através do batismo e através daquilo que Cristo ressignifica na nova aliança. Agora a lei não é mais nas tábuas de pedra, mas ela está impressa no coração. Agora o estilo de vida, como eu me relaciono com essas questões é diferente. Mas não dá para ser bígamo e casar com os dois? Manter então, já que ele me liberta de uma coisa, não dá para eu ficar casado com as duas coisas? Não dá para eu casar com Cristo? Então, daria, se nós tivéssemos evidências de que o sistema sacrificial também continuaria em vigência, mas como eu disse, com o rasgar do véu do santuário, ali é uma clara mensagem de que tudo isso acabou morrendo e perdeu o valor. Mas ao mesmo tempo a gente tem outras questões aqui, né? Quando Paulo está falando da lei, ele está usando essa expressão a lei em geral, né? Sim. E aqui no capítulo 7 ele continua usando a mesma expressão ainda, a lei em geral. E aí, ainda no verso 7, quando ele continua falando da lei, ele dá um exemplo e ele fala, olha, o que é a lei e tal? Ela serve para me mostrar o pecado. Então, eu não saberia que era pecado a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele usa a lei Ou seja, moral como... Ele usa um exemplo da lei moral.
E, por outro lado, uma coisa que a gente já tinha comentado, né? A lei cerimonial, ela é abolida? Ela não é abolida. Na verdade, ela se manifesta de uma maneira ela é Há uma ressignificada. certa transferência para Cristo, né? Na verdade, a lei cerimonial original é Cristo. Sim. A lei cerimonial que os israelitas cumpriam é só um símbolo para a verdadeira lei cerimonial. Então, na verdade, a gente poderia até dizer, nós estamos cumprindo a lei cerimonial agora ainda de uma forma ainda mais precisa, porque a gente está confessando os nossos pecados no Cordeiro, que está no santuário. Sim. Toda aquela lei continua em vigência agora de uma forma ainda mais superior, né? Superior, da forma real, né? Então, troca a relação do homem com ela, né? Troca a relação do homem com ela. Ela era aqui e agora não é mais aqui. Exato. Então, é importante a gente ver que essa tensão da mulher que morreu, quer dizer, da mulher que o marido morreu, então está livre, ela não consegue ser resolvida só se a gente jogar isso tudo para a lei cerimonial. Isso ele está se referindo aqui para a lei mesmo, do que é certo e errado. A gente não está debaixo dessa lei. Paulo não faz essa distinção. Nós é que costumamos fazer, às vezes, para tentar resolver algum problema, alguma tensão que o próprio texto cause, mas ele mesmo, Paulo, não tinha isso em mente. E quando ele diz do Sinai à cruz, é do Sinai à cruz, porque, como nós já dissemos em episódios anteriores, em lições anteriores, para quem está salvo por graça, agora a nova lei é a cruz. Derruba todas aquelas questões, porque você fica em dúvidas, eu devo isso, não devo aquilo, posso aquilo, não posso aquilo, olha para a cruz, porque a cruz vai te dar a resposta de como você deve agir, porque, né, o exemplo de padrão de moral, de certo e errado, é Cristo. E tudo aquilo que ele fez é o que tem que nortear a vida do que está nascido de novo, morto para o velho eu, e começando agora uma vida de santidade com Deus. De certa forma, se alguém tiver dificuldade com o capítulo 7, é interessante a gente perceber que é uma repetição de lógica do capítulo 6. Que ele está falando, ele usa uma metáfora diferente para explicar a mesma ideia. Então, no capítulo 6, que a gente viu semana passada, ele está falando de um senhor e de escravo. Você era escravo da lei, agora você está livre da lei. Agora o seu senhor é Cristo. E agora ele está falando do marido. Você era esposa do pecado, da lei, né? E agora o seu marido morreu, você está livre dela. Não para você fazer o que você quiser, mas para você fazer o que esse novo marido quer. A graça. Muito bem pensar. Eu acho que essa ideia de ler o capítulo 7, pensando nos conceitos que a gente viu no capítulo 6, é muito bacana. A gente vai continuar fazendo essa leitura, a gente vai continuar indo agora avançando em outros assuntos também do capítulo 7. Então fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho e a nossa conversa volta daqui a pouquinho também, tá bom? A gente espera até daqui a pouco. Código Aberto de volta, nós estamos no nosso 8º encontro, esse é o segundo bloco, a gente está conversando um pouquinho sobre o capítulo 7 de Romanos, a gente já passou um pouquinho sobre uma analogia, uma comparação que Paulo faz entre o casamento e a nossa relação com Cristo, a nossa relação com a lei. A gente já entendeu algumas coisas importantes, a gente vai continuar avançando nisso e talvez você pense, nossa, mas está falando disso de novo? A gente está falando disso de novo e talvez a gente tenha que falar disso muitas vezes porque é algo que a gente às vezes ouve, conversa entre a gente até mesmo entende, aceita, então tá, nós somos salvos pela graça. E daqui a pouquinho tá lá a gente de novo tentando medir as pessoas e dividir as pessoas entre salvas e perdidas pela relação delas com a lei. Então assim, a gente precisa voltar a esse assunto, visitar esse assunto ainda muitas vezes, até a gente conseguir incorporar isso na nossa vida, na nossa experiência, na nossa relação com as pessoas. Eu vou aqui para a Agatha, que é a perguntadora oficial do Ministério Faces, porque ela falou que ela tinha uma questão. As perguntas da Agatha vêm para trazer divisões, ou não? Trazer paz com Deus, né, Agatha? Não, é bem simples. A gente estava falando sobre questões de leis cerimoniais e sobre tradição. Então, a gente se depara com uma questão bem difícil, porque numa comunidade, por exemplo, eu me sinto livre das leis cerimoniais e das tradições. Então, como eu devo evitar o legalismo nesse momento? Se eu ver que alguém está caindo no problema de julgar outra pessoa baseado na tradição, eu devo repreender essa pessoa? Como é que eu devo lidar com isso na igreja? Porque eu não posso ser um extremo nem outro. Eu também não, será que se eu não falar com essa pessoa, eu estarei sendo conivente com esse tipo de ação?
Ok. A gente tem duas questões aí importantes, né? Duas questões. Paulo ele vai ensinar para nós aqui na carta a Roma mesmo e também na carta à igreja de Corinto um princípio de convivência básico. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Se a gente seguisse essa lei, né, esse princípio, a gente teria pouquíssimas tensões, né? Pouquíssimas. Então, assim, você perguntou como reagir a uma situação de legalismo, por exemplo, né? Ou de extremismo. A Bíblia diz que nós podemos e devemos, e ainda Paulo diz que aqueles que fazem isso, que tentam trazer os seus irmãos de volta para o centro, e esse centro é Cristo, são chamados de espirituais na Bíblia, né? Então, aqueles que são espirituais, ele diz, né, que buscam, né, agradar a Deus em todas as coisas, ele pode chegar, sim, para conversar com a pessoa e mostrar para ela que isso que está acontecendo não está certo, porque o que me diferencia da Rocio, por exemplo, é o tipo de tentação que me afasta de Deus, mas tentados a nos afastarmos de Deus, nós somos todos. Então, sim, eu posso conversar com a pessoa. Mas aí Paulo vai dar umas dicas. Olha, faça isso com mansidão, faça isso com calma, com tranquilidade, né? Para você tentar salvar esse irmão e não fazê-lo se sentir envergonhado, constrangido, querendo sair da graça por causa disso. Eu acho que esse é um conselho importante, Agatha, mas só tem uma questão de terminologia que eu acho que vale a pena a gente deixar claro, que é o seguinte: quando a gente está falando aqui de lei cerimonial, ou pensando em lei cerimonial, nós estamos nos valendo não daquilo que é tradição, porque a lei cerimonial para o israelita, para o hebreu, não era uma simples prática de tradição. Ela era algo que Deus havia dado, né? Não era simplesmente... Na verdade, lei cerimonial é como o seu pecado é expiado. Por isso que a gente estava comentando, de certa forma, a lei cerimonial está vigente ainda. Só que agora é Cristo que está fazendo a função que era o cordeirinho. Que, na verdade, o cordeirinho era só uma representação. Ela existe, a lei cerimonial, a gente está cumprindo ela ainda, né? Mas aí, o que eu acho importante aqui do que a Agatha falou é o seguinte, é que às vezes a gente hoje, em algum tempo, a gente eleva algumas tradições que são costumes, práticas de determinada região, práticas de determinado momento da história que a gente está, e a gente eleva isso ao nível de leis, como se fossem leis cerimoniais, como se fossem realmente ditames divinos, e aí a gente passa a doutrinas mesmo, né? E a gente passa a entender, às vezes, algumas tradições, tanto até uma das coisas fenomenais, né? Às vezes a gente passa a extrapolar aquilo que era da lei cerimonial e traz isso para a nossa realidade pensando o seguinte: não, se eles tinham lá o santuário, hoje a gente tem a igreja, então a igreja é o santuário, então eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Por quê? Porque a igreja é o santuário de Deus, assim como o povo tinha o santuário no Antigo Testamento. E a gente vai para a Bíblia e a gente vê que esse tipo de extrapolação não cabe. Então, eu estou só dizendo isso, porque é o seguinte: aquilo que a gente entende hoje como tradição, a gente precisa realmente, com mansidão, com tranquilidade, falar e entender também que a tradição tem um papel de manter o grupo coeso, às vezes, de manter a unidade, de manter as pessoas, né, tolerando umas às outras, mas aqui, de forma bem especial, no contexto de Paulo, ele está falando dessas leis, né? Dessas leis de uma forma geral até, né? Não só das cerimoniais, mas das leis de uma forma geral. Eu acho muito bom a lição justamente estar tratando sobre isso agora e ela ficar, como você falou, tipo, ficar repetindo e repetindo, porque disso é o que sofre a nossa igreja. E acho que, não sei se a palavra é sortuda, mas é abençoada mesmo, que a nossa geração esteja cada dia aprendendo mais sobre a graça, praticando mais aquilo. Porque faz tempo atrás, tipo, não era estudado do jeito que a gente está estudando hoje. Eu acho que até isso se identifica como um fim do tempo, sabe? E eu acho que pegando também, de estudar sobre a graça, e voltando até que a Agatha perguntou, que eu acho que assim, pensando naquilo que a Mayara também disse, que a graça é algo que acontece na minha vida, mas a graça também, eu passo a viver as relações pautadas por graça. Então, ou seja, eu vou tratar com graça, porque às vezes a gente pensa o seguinte: não, vou tratar com graça aquele que vem distante, aquele que é um pecador errante, né? Os pecadores icônicos, né? Mas a gente esquece também que aqueles que são legalistas e estão entre nós também precisam ser tratados com a mesma graça. E aqui em Romanos, mais para frente, Paulo vai tratar de uma característica fundamental daquele que quer ter graça e viver na graça, né? Aquele que quer viver na graça é a tolerância. Ele vai trazer aí mais para frente um assunto que vai falar dos fortes e dos fracos na fé. E a gente ele vai dar uma em Romanos mesmo, bela alfinetada, né? Porque é isso que ele vai fazer. Mas ele dá essa alfinetada com muito carinho para trazer as pessoas de volta ao centro, né? É o que você disse, Tiago. A gente tem que tomar cuidado,
Sim, para não transformar os tradicionalismos em mandamentos, né? Como Jesus passou por isso no passado, lá quando ele fala de que o que contaminava o homem não era o que entrava, mas era o que saía do homem. Ali ele estava tendo um sério problema com uma tradição da época que estava substituindo, né, o mandamento de Deus, tornando aquela tradição o centro da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Mas isso que é legal, ela quebra os paradigmas, ela quebra a tradição, a graça quebra todas essas coisas que a gente tem. Sim. E pegando já esse gancho, que entrando em outra polêmica que Paulo joga, né? Joga polêmica. O que vem de Joga dentro polêmica. é o que contamina o homem, ou seja, parte. A outra coisa que a gente está falando é tudo que vem, é a sua essência, né? E aí Paulo vai falar de uma luta interior que acontece por causa disso. Que aí, depois que ele fala dessa questão do casamento e tal, aí do verso 7 até o verso 13, ele vai continuar falando do que o pecado causa e do que é a lei. E ele fala que o pecado ele desperta em mim uma sorte de concupiscência, é como se o pecado fosse um parasita dentro de mim. E aí ele vai falar mais para frente de uma questão que acontece, que é o seguinte. O verso 19 vai falar assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Quer dizer, eu tenho uma vontade, a vontade de fazer o bem. Mas quando eu vou tentar fazer isso, eu não consigo, eu faço o mal. Quer dizer, tem um parasita dentro de mim, o pecado fica agindo dentro de mim. E aí ele vai falar, é um conflito, porque eu sei que é para eu fazer o bem, eu quero fazer o bem, eu tento fazer o bem, eu não consigo. Porque o pecado em mim faz eu fazer o mal. O que vai acontecer comigo agora? E aproveitando, só voltando um pouquinho ali, só para esclarecer essa questão das ênfases aqui, que de fato a gente tem entendido que Paulo tem abordado a lei de uma maneira bem completa, bem ampla e tudo mais. Eu até entendo porque talvez o autor do Guia do Estudo deu essa certa ênfase na lei cerimonial, porque, embora isso vale para todo tipo de lei, como ele mesmo usa o exemplo da lei moral, né, para poder reforçar o pensamento dele, mas talvez a lei moral não fosse o ponto de principal distinção na questão da aceitação para os gentios, e sim a questão cerimonial, né? E aí Paulo vem usar essa argumentação que você entrou agora para de novo colocar todo mundo no mesmo barco, porque essa é a luta tanto do judeu como do grego, tanto do judeu como do gentil. A essência está na mesma. Agora vamos para tudo aquilo que Cristo ressignificou dessas alianças, se desapegar daquilo que ficou para trás e que foi ressignificado no ministério de Cristo e aceitá-los, porque aí vem essa discussão de quem é esse homem de Romanos 7, né? Se é Paulo antes da conversão, se é Paulo depois desse encontro com Cristo, e aí ele coloca todo mundo na mesma condição, tanto o judeu quanto o gentil, porque todos temos essa mesma luta, né? Que é o que ele vai descrever aqui, que é resultado da nossa essência. Ele vai falar que eu não sou contra a lei, gente. Eu era judeu da seita farisaica mais severa que tinha, eu não sou contra isso. Mas aí no verso 7 ele diz assim, ó, o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. E aí ele diz, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio dela, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissesse para não cobiçar. O que ele está querendo dizer aqui? Eu me achava tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, no que eu fazia, no que eu era, que eu fui descobrir que essa lei que eu guardava tão bem, de forma irrepreensível, na verdade, ela me mostrou que até mesmo a forma que eu estava guardando-a era por cobiça, era por orgulho, era porque eu me sentia bom. Então, esse mandamento, que era para me trazer vida e me proteger de ser orgulhoso, acabou despertando em mim o orgulho, porque ele me mostrou que as coisas que eu fazia, até mesmo as boas, era por orgulho. E aí aparece esse verso 9 e 10, que são bem... o jeito que Paulo coloca são bem confusos, mas olha só o que ele diz. Então, outrora, sem a lei, eu vivia. Ou seja, quando não tinha a lei para me dizer o que era certo ou errado, eu estou de boa, estou tranquilo. E aí veio a lei, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, quando ninguém falava o que era certo ou errado, eu estou tranquilo, eu não estou errado. Aí vem a lei e fala, não cobiçarás, e eu cobiço. Então eu estou pecando, então eu estou condenado à morte, eu estou morto. E o mandamento, no verso 10, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Quer dizer, a lei, que é uma coisa tão boa, que revela o caráter de Deus, para mim vira morte.
Porque quando eu sou confrontado com a lei, eu vejo a minha situação e eu vejo qual é o veredito que cabe à minha situação, você tem que morrer agora. Olha quem você é, olha quão distante você está da fonte da vida e olha o que cabe a você, a morte. Quando a gente é confrontado com a lei, a gente morre. Ele fala, agora eu estou morto. E aí ele vai falar, quando eu tento sair disso ainda, não, beleza, eu estou morto, então eu vou cumprir a lei. Aí eu vou lá cumprir a lei e eu não consigo ainda. Então, a lei me mata. Eu vou tentar sair, cumprir a lei, eu morro também, porque eu caio de novo nos pecados. Me engana. E aí Isso que é legal de Paulo, ele é gente como a gente. Ele é gente como a gente, e ele vai terminar fazendo uma pergunta, isso, né? no final do verso 24, ele vai fazer uma pergunta de desespero. Desventurado homem que sou, quem vai me livrar desse corpo da morte? Eu estou condenado por todos os lados. E eu acho interessante falar a respeito, você citou aqui, o pecado me engana, porque ele fala algo interessante, ele fala, o pecado se aproveitou dos mandamentos e me enganou. Ou seja, o pecado, ele... E aí que vem uma coisa que também é importante deixar aqui para quem está acompanhando, até a leitura do texto mesmo já coloca isso, que ele vai falar, ele não está rebaixando a lei, né? Ele está exaltando a lei, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é espiritual, o problema sou eu. Exato, verso 12, que ele fala isso. Então, o problema no final das contas não é a lei, né? O problema no final das contas, de acordo com o que ele está falando, que é o pecado que desvirtua Que distorciona tudo, né? Ele está dizendo, na verdade, o problema sou eu, gente. Eu descobri que o problema sou eu. Não sei se você é o problema, pastor. O problema sou eu. Paulo chegou à conclusão que o problema era ele. Você é o seu problema. Eu sou o meu problema. Eu não quero ser o seu problema, mas eu sou o meu problema. Porque ele está mostrando aqui que, na verdade, a pergunta do guia é, que homem é esse, né? Ou quem é esse homem? Independente de quem seja, o pecado vai residir e o pecado vai ser sempre o problema. A gente está vendo que pela argumentação de Paulo, o homem de Romanos 7 é o homem no sentido mais genérico possível. Essa é a situação da humanidade. É a situação que a humanidade está em confronto com a lei. Quando a lei aparece, a humanidade morre, porque a lei mostra que está todo mundo pecando, está todo mundo errado. Se a lei é santa, justa e boa, ela reflete o caráter de alguém santo, justo e bom. E se é só um reflexo, existe uma imagem que é a real. Perto daquela imagem que é a real, nós nunca seremos suficientes, nunca estaremos bons. Isso, e muitos de nós aquilo. estamos passando pela mesma transição que ele passou, né? Porque ele estava, tentando recorrer a obedecer os mandamentos direito, e tem muita gente que está fazendo a mesma coisa, mas o pecado, ou você mesmo, termina distorcendo tudo, até a gente ter em claro, na verdade. Mas a gente, olhando para Paulo, a gente percebe essa realidade, esse Paulo que fala dessa forma genérica, né? E de alguma maneira ele inclui então todos e se inclui também. E a gente vai voltar ainda a esse assunto no terceiro e último bloco, tentando entender ainda um pouquinho mais dessa desventura, desse homem miserável que Paulo diz, né? Que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A gente vai voltar a essa pergunta, tentar entender essa miséria humana, tentar encontrar respostas para isso, mas isso fica para o terceiro e último bloco do Código Aberto. A gente vai também, na volta, ouvir o Ministério Faces. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Código Aberto de volta, é o terceiro e último bloco do nosso 8º encontro. Nós já estamos avançando na nossa caminhada na Carta de Paulo aos Romanos, tem sido muito enriquecedor. A discussão de hoje está bem bacana também, a gente tem aprendido coisas importantes sobre o papel da lei, que a lei ela é boa, a lei é santa, justa e boa, como Paulo fala, mas o pecado nos engana quando nos convida a confiar nela como método de salvação. O pecado nos engana também quando simplesmente nos deixa sem entender que a função real e qual é o propósito real da lei. A gente tem, para nos ajudar a pensar sobre isso, para ajudar também a fixar alguns conceitos, a gente tem tido um vídeo a cada encontro nosso, a cada lição a gente tem tido esse vídeo, e hoje a gente vai ouvir mais uma vez o pessoal do Ponto de Referência ajudando a gente a clarear algumas ideias a respeito desse 7º capítulo da Carta de Paulo aos Romanos. Então acompanhe o vídeo e a gente volta daqui a pouco. Citando os escritos de Paulo, o apóstolo Pedro faz um alerta sobre a complexidade e dificuldade de entendê-los e como haveriam aqueles que os deturpariam para os seus próprios interesses.
E devido à sua complexidade, Romanos 7 é um prato cheio para aqueles que difundem a ideia de que não precisamos seguir mais os mandamentos, ou pelo menos não aqueles que os convêm. Para explicar mais uma vez essa relação entre lei e pecado, Paulo usa a figura do casamento, onde pela lei a mulher estava ligada ao marido em vida, mas que ao morrer estava livre para um novo casamento. Essa ilustração do marido ou noivo é usada diversas vezes no Antigo e Novo Testamento para se referir a Deus em relação ao seu povo. Ao Jesus morrer na cruz se cumpririam todas as leis e sistemas que serviam para lembrar da graça vindoura e que agora vivemos em novidade de espírito. Paulo afirma que assim como o próprio Deus, a lei é santa, justa e boa, feita para o nosso bem e para nos aproximar do Criador através do seu querer para a nossa vida. É através dela que entendemos o que é pecado. A lei funciona como um espelho, mostrando onde está a sujeira. O Espírito de Deus nos convence que precisamos nos limpar e pela fé aceitamos a purificação, pela graça no sangue de Cristo. Um mandamento que é espiritual, fonte de vida e bênção, se torna morte quando o colocamos como modo de salvação, porque sou carnal e não consigo cumpri-lo por mim mesmo. Paulo condena o pecado, que desperta toda sorte de concupiscência, e não a lei, que apenas o revela, levando à condição humana e à morte. Pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, e sim o mal que detesto. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo representa toda a humanidade que sofre e luta contra a natureza carnal. Ele sabia de suas limitações e que por si mesmo nunca venceria essa batalha. Mas não pense você que esse verso da carta branca para pecar, se escondendo atrás de um argumento que é impossível fazer o que é certo. Paulo faz outra pergunta retórica: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas em seguida vem a resposta maravilhosa e a fórmula para vencermos, não por nós mesmos, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a paz seja convosco. Obrigado aí, pessoal do Ponto de Referência, por mais esse vídeo, por ajudar a gente a ter os pontos mais clareados aí, sumarizados a respeito da lição, que é essa nossa oitava lição, oitavo encontro dessa temporada. E a gente tem tido nas últimas duas lições, nós tivemos a presença do pessoal do Ministério Fácil, eles estão aqui com a gente de novo, né? E a Ágata está aí com as suas perguntas, a gente já sempre agradece. E a gente vai ouvir agora vocês cantando. Qual que é a música que vocês escolheram para hoje? Deus Emanuel. Qual? Deus Emanuel. Deus Emanuel, ótimo. Vamos então ouvir sobre o Deus conosco. Deus abençoe vocês. Amém. Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui vive, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus, Jesus, venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, em pura graça
mas seu poder foi o amor, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Israel, Santo, Jesus, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, oh Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo, Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Jesus, Jesus, Emanuel, Jesus. Amém. Glórias a Amém. esse Deus Emanuel que nos resgatou, né? Nos libertou da escravidão do pecado. Amém. Que Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por essa realidade maravilhosa desse Deus que veio ser Deus conosco e que nos dá essa condição aqui que Paulo está falando, né? Da gente viver essa liberdade e ao mesmo tempo de poder lidar com esse conflito que está aqui. Eu achei interessante porque Paulo está falando tanto sobre lei e ele está falando sobre esse esforço dele de viver em conformidade com a lei, de fazer o que a lei pede. E aí então no verso 21 ele fala que ele descobriu que existe uma lei dentro dele. E é uma lei que conflita com o desejo dele, com a lei que está fora. A lei que está fora o chama para uma direção e ele tem uma lei dentro dele que o chama para outra direção. Que impasse é esse? Como é que esse impasse está na vida da gente hoje também? Esse era o impasse da vida de Paulo. Aliás, o Rony já falou que esse homem, essa é a condição humana, onde a gente vê isso na nossa vida, na nossa experiência também. Essa dificuldade de um bem que eu quero, mas de um mal que habita em mim. Então, aqui ele está falando dessa lei do pecado, né, do próprio pecado, que por habitar em nós, ele transforma a vontade de Deus, que é uma coisa boa para a minha vida, numa coisa ruim, pelo fato de eu não conseguir viver conforme esses ditames. Então aqui, ele está dizendo que a lei é uma bênção para a nossa vida, a vontade de Deus que representa a lei é uma bênção para a minha vida. Só que ela se transforma em morte para mim porque eu não consigo viver conforme essa vontade. Então isso é uma briga, porque eu quero viver, fui criado para viver conforme a vontade de Deus, eu fui criada para isso, mas eu não consigo por causa do pecado, por causa dessa lei do pecado que habita na minha vida. Eu, ouvindo faces aqui, né, já acompanho vocês há algum tempo e confesso que ouvir vocês ao vivo aqui foi um presente de Deus. E essa música, ela foi de maneira providencial escolhida. Enquanto vocês estavam cantando, eu estava pensando em tudo que a gente debateu aqui nessa lição. E o pensamento que me veio à mente foi o seguinte, que talvez essa pergunta do início
da semana, desse tema, dessa semana, seja uma grande pegadinha para a gente. Da gente ficar pensando quem é o homem de Romanos 7, se é Paulo antes da conversão, se é Paulo depois da conversão. A verdade é que isso pouco importa. Sou eu. Porque talvez a conclusão que a gente tenha que chegar é que o homem de Romanos 7 sou eu. Somos cada um de nós. E essa é a luta que a gente vive o tempo todo. Porque embora fomos justificados por Cristo, embora a gente viva nessa vida de santificação, quantas vezes a gente não peca, a gente não erra, a gente acaba se distanciando do caminho. E assim como Paulo, a gente pode dizer, que vida miserável. Desventurado homem que eu sou, e quem que vai me livrar dessa lei que impera nos meus membros, da minha carne, que me impulsiona para ir para distante de Deus, para estar cada vez mais longe dEle, para fazer aquilo que desagrada a Ele, que acaba comigo mesmo. Mas aí Paulo vem concluir dizendo, mas graças a Deus, por esse Cristo, por esse Emanuel, porque se não for Deus comigo, do meu lado, é a morte. Pra gente, eu não vou conseguir vencer. Para a gente que trabalha especialmente com a obra, para nós, para a Nayara, para mim, é tão difícil ser você a Bíblia que os outros leem. É tão difícil manter aquele testemunho, manter aquela vida, sendo que muitas vezes por fora a gente termina sendo falso, né? Porque por dentro a gente sabe quem somos nós. E ir dormir com o pensamento e com a consciência pesada de dizer, hoje eu sei que eu não fui eu. Hoje eu sei que eu só me mostrei assim porque eu queria que as pessoas levem uma boa impressão de mim, porque eu apresento um programa. E se as pessoas nos estão vendo, vamos orar uns pelos outros, vamos ser irmãos, vamos levar esse conforto no coração de que daqui para frente, talvez vamos continuar sofrendo, talvez vamos continuar levando essa vida, mas tem um Deus que veio nos resgatar. O que a lição veio mostrar para mim é que a gente tem que parar, eu tenho que parar com essa coisa de ficar usando máscara, de querer parecer uma coisa que eu não sou. Se você convivesse comigo, você ia saber quem eu sou de verdade, e quem eu sou não é nada agradável, eu não gosto de mim do jeito que eu sou, né? Então, quem realmente me livrará do corpo dessa morte tem que ser Jesus. Jesus é a única solução para a nossa vida, porque eu não sou boa. Nenhum de nós que estamos aqui somos bons, e é isso que a lição que a Bíblia está tentando mostrar para nós já aqui na 8ª semana. Nós não somos bons, eu não sou bom. E até mesmo o bem que eu faço, que eu até quero, mas eu não faço, se eu faço é por mérito do Cristo que quer viver em mim, do Deus Emanuel, do Deus comigo. E quando ele descreve essa situação, ali no verso 14 e 15, eu acho muito forte esses versos, que ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, eu sou carnal, eu sou vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu detesto. Então, e no final ele vai falar, depois, graças a Deus e tal, mas por quê? Porque com a mente eu sou escravo de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado. Então é muito interessante isso daqui, porque a gente pensa nisso e pensa na santidade, que a gente já comentou antes, que é a santidade de Deus, que é o nosso alvo, que é o alvo de cumprir a lei totalmente. E às vezes a gente tem a ideia que o nosso alvo é o cara santo e perfeito, que é um cara catatônico, parado, olhando para a parede, ele não faz nada de errado. Tem que chegar ali, o cara que não faz. Sendo que a ideia aqui é fazer. Quando a gente olha para o nosso alvo, que é Deus, e vê como ele age, ele é aquele que faz. A santidade divina, a santidade que nos é proposta, é uma santidade de agir. Tiago que fala, quando eu sei que o que é o fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando também. Então, o pecado também é omissão. Então, eu tenho que não só parar de fazer o mal, não é só eu me trancar em casa e ficar trancado no banheiro, mas eu tenho que fazer o bem. E eu não consigo, é Deus agindo em mim. Então, quando eu olho para trás e eu olho, se eu fiz alguma coisa boa, eu penso naqueles momentos, não fui eu que fiz. Sim. Foi Deus agindo em mim que fez. E quando eu olho para a minha condição de fazer o bem, eu falo, cara, eu não sou nada. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo nem entender quem eu sou. É a realidade do dia a dia. Eu não consigo entender quem eu sou, porque quando eu quero, eu não faço. Até nesse desespero de você perceber que você não é nada e que você é miserável, eu vejo graça e eu sinto alívio. Porque
Paulo logo diz que o bem que ele queria fazer. E de onde vem esse bem que ele quer fazer? Não é dele. É um traço de Deus que habita em nós. E por isso a gente já percebe, poxa, por mais que eu tenha esse mal dentro de mim, ainda assim eu tenho o bem que vem de Deus. Ou seja, eu sou adotado por Deus. Eu venho dele. E aí eu reconheço. Por isso que Deus é Emanuel, porque ele nos amou primeiro. E a gente tem dentro da gente, por mais que a gente tenha o pecado, a gente também tem o amor e a graça. Com esse pensamento, com isso que você acabou de dizer aqui, é lindo ver a forma como Deus atua na nossa vida. E assim, se você, né, amigo que está assistindo a gente aqui toda semana, se você chegou à conclusão que você está longe, muito longe, então é Deus, por sua graça, mostrando que você está no caminho certo. Isso. E quando a gente olha para Cristo, nós nunca iremos nos sentir suficientes, porque em Cristo nós nunca seremos suficientes. E até mesmo a suficiência que a gente acha que tem, é Ele agindo em nós. Às vezes alguém que vê o programa pode ter essa sensação que a gente tem e olha todo mundo aqui bonitinho e fala, nossa, é um monte de cristão, um dia eu vou ser cristão igual eles, tão bonzinhos. E o que Paulo está fazendo o tempo todo aqui é colocando todo mundo na lama. Se você acha que o cara que está sentado lá todo bonitinho comentando, nossa, ele está muito mais acima do que eu, a nossa condição é a mesma. Vocês não fazem ideia do que é cada uma dessas pessoas que está aqui sentada na sua intimidade. A gente comete os mesmos erros, por mais absurdo que seja o erro que você já cometeu, a gente já pode ter cometido isso na mente, talvez a gente não teve oportunidade de fazer, mas a nossa mente vai para o mesmo lugar. E falou de que Paulo coloca todo mundo na lama, e eu acho interessante que o caráter... Quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo que Paulo vai mudando e ele vai saindo de uma experiência coletiva, ele vai falando, olha, vai falando de nós, de repente ele cai no eu. E eu sou assim, e eu sou um miserável homem, e eu sou escravo do pecado. E ele volta a atenção para ele chama a atenção dos ouvintes para ele, e então ele diz, que miserável homem que sou, no versículo 24, como eu sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Que miserável homem que sou. Hoje, a gente sempre termina o código dando uma mensagem de esperança, de ânimo, e às vezes a gente precisa dessa mensagem mesmo, e sair animado, e sair feliz, sair grato, mas hoje a mensagem do código para você é dizer aqui, nós juntos queremos dizer para você uma coisa sobre nós e sobre você também. Eu sou um miserável e você é um miserável também. Nós não temos nada em nós. Nós somos pobres, escassos de recursos, somos naturalmente escravos do mal, nós às vezes até desejamos o bem e temos boas intenções, mas a gente tem uma lei dentro da gente que nos puxa para baixo. Hoje, eu termino esse programa não falando sobre graça, não falando sobre salvação, eu termino esse programa falando sobre a miséria humana. Nós somos miseráveis, condenados, pecadores. O que espera pra gente, que esperança tem pra gente? Eu te encontro na semana que vem no Código Aberto pra gente falar sobre a esperança para os miseráveis. Que Deus te abençoe e até lá.